que é possível com investimentos? Trouxe aqui para você alguns exemplos que você vai aprender durante o curso. Neste primeiro slide, estou trazendo uma modalidade de investimento chamada fundos de investimentos. E qual que é o mecanismo de um fundo de investimento? Existe um gestor, um especialista, que ele vai administrar o dinheiro das pessoas que investem nesse fundo. Então, todo mundo que colocar o dinheiro nesse fundo, ele pega esse dinheiro, investe de acordo com as regras, com a estratégia desse fundo, e a rentabilidade desses investimentos ele distribui entre os cotistas. Então, nesse exemplo, tem alguns fundos de investimento extremamente arriscados, porém com uma alta rentabilidade. Num período de 1 ano e meio, esse fundo com a linha em vermelho trouxe uma rentabilidade de 218%. Em segundo lugar, temos o Alaska, que é um outro fundo de investimento muito bom também, com uma rentabilidade de 86%. Então, esses são alguns exemplos de rentabilidades do que é possível através dos investimentos. E como que eu compro um fundo de investimento? Na sua corretora, basta acessar o menu de fundos de investimento. Acessando esse menu, ele vai te listar todos os fundos disponíveis que estão na corretora. Aí basta você selecionar o fundo que você tem interesse e clicar no carrinho de compra. Basicamente, essas etapas você já poderia comprar qualquer fundo de investimento. Tão simples, tão fácil, sem segredos. Bom, agora eu vou demonstrar uma outra modalidade de investimento chamada fundos imobiliários. Bom, imagine o shopping da sua cidade. Um fundo imobiliário pode pertencer a esse shopping. Então, esse shopping, qual que é o mecanismo que ele trabalha? Os lojistas pagam o aluguel para esse determinado fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário pega o dinheiro desses aluguéis e distribui entre os cotistas. Então, temos um exemplo aí de um fundo imobiliário. No caso, ele não é de shopping, tá? Mas é mais para entender o mecanismo. Mas esse fundo imobiliário GGRC11, ele distribuiu mensalmente algo em torno de 0,7 a 0,8%. Esses valores são depositados na nossa conta corrente da corretora, livre de imposto de renda, e todo mês é depositado. Isso é um investimento muito bom e poucos investimentos a gente tem essa rentabilidade mensal e, o melhor, livre de imposto de renda. Temos um outro exemplo de um outro fundo imobiliário, que é o VRTA11, que em 2016 ele distribuiu em torno de 1,20, 1,30% ao mês. Então, como comparativo, imagine o seguinte: você investiu R$100.000 nesse fundo. Esse fundo pagou mensalmente para você algo em torno de R$1.200 a R$1.300 por mês, com apenas R$100.000 investido. Agora, fazendo um comparativo com o imóvel, para você ter essa mesma rentabilidade, você precisaria de um imóvel com um valor algo em torno de 250 a 280 mil. Depende muito da sua cidade, mas é no mínimo aí o dobro e mais um pouco do valor que você precisaria investir num fundo imobiliário. Então, é uma modalidade muito simples, muito fácil e com uma rentabilidade muito atrativa. Por fim, temos a modalidade de investimento em ações. Eu peguei como exemplo as ações do Banco Itaú. Então, supondo que você comprou as ações no ano 2000, o Banco Itaú ele distribuiu esses dividendos em todos esses anos que demonstram no gráfico. Então, por exemplo, no ano 2002, ele distribuiu 33% de dividendos. E o que seriam os dividendos? Os dividendos seriam os lucros que as empresas distribuem entre os acionistas. Então, nesse ano de 2002, caso você tivesse investido R$100.000, você teria ganho 33% em dividendos.
Pegando esse mesmo exemplo, vamos supor, vai no ano de 2006, você teria ganho 60%, e assim por diante, até chegar em uma determinada época, vai em 2015, você teria ganho 127% de dividendos. Então, é uma modalidade que tem a maior rentabilidade, são as ações, e é onde você pode ter uma verdadeira mudança de vida. Eu vou demonstrar passo a passo como que funciona. Isso aqui é mais para demonstrar o que é possível e não são recomendações, tá? São apenas exemplos.